Bendito Deus, no nome de Jesus estamos diante da Tua Palavra. Que ela seja tão séria e tão abençoadora como assim é o Senhor Deus. No nome de Jesus, fala conosco nesse dia. Oramos também pedindo ao Senhor para todos os pais brasileiros, hoje no Dia dos Pais, comemorando essa data, que o Senhor os abençoe, trazendo a eles, ó Deus, e as suas famílias, salvação em Cristo Jesus e toda sorte de bênção vindas do Senhor para aqueles pais que te servem, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, você e família. Deus abençoe você no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que está exatamente em Atos capítulo 15, versículo 24 a 27, e depois do 32 ao 35, que diz assim: Ouvindo que alguns saíram dentre nós, aos quais nada mandamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas mentes. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Depois de passar ali algum tempo, foram pelos irmãos mandados de volta em paz para os que os tinha enviado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor Deus. O título da nossa mensagem de hoje é: O verdadeiro profeta traz verdadeira paz. Eu quero que você preste atenção nisso, porque nós temos muitos aí que se dizem profetas, que se dizem mestres, que se dizem homens de Deus. Mas o título é: O verdadeiro profeta traz verdadeira paz. Não é a paz enganosa, a paz que vem porque te apraz, sentir aquilo ali. Jesus disse, quando encontrou com os discípulos depois da sua ressurreição, ele disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Cristo é diferente de uma falsa paz que o mundo oferece. Mas tem muita gente aí gozando uma falsa paz, tentando enganar a si mesmo, chamando-a de paz verdadeira. Vemos na meditação passada sobre uns falsos irmãos que se meteram no meio dos irmãos da Antioquia como se fossem mestres, para ensinar a eles coisas indevidas, coisas que não era para a igreja de Antioquia e nem para as nossas vidas, que eram os costumes e práticas das leis de Moisés. Ainda hoje temos muitas igrejas aí, que guardam o sábado, que guardam isso, que guardam isso, aquilo, em cumprimento, que não comem carne de porco, que não faz isso, aquilo, em cumprimento às leis de Moisés. Cegos, sem conhecimento de que a igreja cristã, ela obedece à palavra de Deus e ela foi salva pela graça e não pela lei, como dizemos em meditação passada. Esses falsos mestres, eles trazem confusão, trazem contenda, traz discórdia, E nisso aí, tudo isso aí cria perturbação no reino de Deus, e isso começou a perturbar a igreja de Antioquia. Então, os apóstolos, que estavam em Jerusalém, dizem o seguinte: olha, esses irmãos não foram enviados por nós. Como tem muita gente pregando por aí que não são enviados de Deus, E Jesus, ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 15, ele diz assim: olha, eu vos dou, Mateus capítulo 15, não, Mateus capítulo 6, ele diz assim: eu vos dou a minha a palavra de que eu sou a videira verdadeira. E meu pai, ele é o agricultor. Isso antes do versículo 22, no capítulo 6, ele fala: vocês devem permanecer em mim, guardar a minha palavra, estarem ligados em mim. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês produzirão bons frutos.
e esses frutos permanecerão. E tendo esse relacionamento comigo, como eu tenho com o Pai, vocês também terão relacionamento com o Pai. Vocês o conhecerão de perto, vocês falarão, e ele ouvirá vocês, vocês pedirão, e ele vos dará o que pedis, porque vocês serão tratados como filhos, como eu sou tratado por ele. Mas eu mantenho a palavra dele em mim, e ele aplaude as minhas obras, e eu quero aplaudir as obras de vocês também. E Jesus disse assim, mas os vossos olhos, a lâmpada para o vosso corpo são os vossos olhos. Cuidado onde vocês fitam os olhos. Cuidado que está bem diante da visão de vocês. Porque se vocês olharem de forma errada e atraíram a falsa luz para vocês, ela se tornará em densas trevas, mesmo chamando-a de luz. Então preste atenção nisso, no que vocês estão vendo, e fitem os seus olhos e aprendam a discernir o que é de Deus, o que não é. Haja vista que ontem eu vi um vídeo de um sujeito chamado Cláudio Duarte, que se diz pastor, e ele fala com muitas heresias, dizendo que o melhor momento da igreja está por vir, que o melhor momento da igreja vai acontecer. E ele, em forma de piadinhas, ele fala do sofrimento da igreja. Onde que sofrimento é melhor momento? Onde que na Bíblia o sofrimento foi o melhor momento da igreja? O melhor momento da igreja do Senhor Jesus é o que não está sendo pregado nas igrejas por aí. O melhor momento que a igreja pode viver é a alegria completa de fazer a obra de Jesus através do avivamento. Porque o avivamento, ele traz sinais, prodígios, conversão de almas, profecias verdadeiras para a igreja. Profetas de verdade se levantam dentro da igreja num avivamento, e a igreja é edificada, é consolada com a verdadeira palavra. Por isso o título é O Verdadeiro Profeta Traz Verdadeira Paz. E esse Cláudio Duarte, além de falar tanta bobagem e os idiotas rirem, e fazer os idiotas rirem, e eles riem demasiadamente achando que aquela falsa paz agrada a Deus, ele diz nesse mesmo vídeo que Jesus está voltando. Isso é fato, mas a forma que ele diz é piadinha, dizendo ele já saiu de lá, ainda não chegou, mas já saiu de lá, está voltando. Então esse sujeito fanho, cômico, avarento, ganancioso de dinheiro, ele gosta de fazer piadas para se auto-beneficiar, usando de forma desrespeitosa a palavra de Deus. Ele fala da volta de Jesus como piada. Esse sujeito foi convidado por um amigo meu, pastor, aqui na Flórida, para vir como convidado especial para pregar, na mesma igreja que eu já fui visitar espontaneamente 2 vezes, e nem direito de fazer uma oração, nem um convitezinho, fazer uma oração eu pude, talvez porque a minha vida simples, por eu não ser um Cláudio Duarte da vida, a minha vida de oração simples, não agrada às grandes igrejas, às grandes multidões. O que agrada ao povo às vezes é trazer um mercenário, ganancioso, que vai fazer a igreja rir, vai fazer a igreja pensar que está andando bem, que está tudo em paz com Deus. Mas quando o anticristo abraçar essas igrejas e começar a diminuí-la, a pisar nelas, o que vai acontecer? Eles terão saudades dos verdadeiros profetas, eles terão saudade dos verdadeiros homens de Deus, dos homens de Deus que dobravam os seus joelhos e oravam, que buscavam a Deus, que tinham uma palavra profética para a igreja, e eles calaram a boca dos profetas, como os judeus, como os sacerdotes do passado, matavam e calavam os profetas. Eu tenho muito aborrecimento de ver essas mega churches, essas igrejas de multidões, essas igrejas que se dizem grandes, se afastando cada dia mais da palavra da verdade e se enfiando ao modernismo. Não tem como mais distinguir igreja de boate nos dias de hoje, porque os crentes que se dizem crentes, eles estão se jogando ao modernismo, eles estão sendo enganados pelo diabo e pensam que estão agradando a Deus, e os seus cultos não são cultos a Jesus Cristo, são cultos ao modernismo, como eu disse, às honrarias a homens, e eles estão afastando a cada dia mais da santa palavra de Deus. Onde se viu um homem fazer piada da volta de Jesus, fazer piada do sofrimento da igreja?
Onde que sofrimento é razão de alegria, razão, eu estou muito feliz porque eu estou sofrendo. A nossa felicidade está em fazer a vontade de Jesus, e a vontade de Jesus é que ganhemos almas para o reino de Deus, que sejamos evangelistas, que sejamos profetas de verdade, que tenhamos palavra de consolação para o povo de Deus, e assim então possamos crescer em números e em qualidade de crentes, de cristãos de verdade, de santos de verdade. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Por esta razão, está muito difícil ir a uma igreja hoje, porque você não sabe se ali está sendo prestado um culto a Deus. Você não sabe se ali Jesus é realmente o Senhor, se aquela igreja ama almas, ama missões, ama fazer a obra de Deus, ou se é simplesmente um clubão de pessoas que se dizem crentes, porque é mais fácil se esconder atrás da Bíblia e não penetrar dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu fico com esta palavra para mim, que cada dia mais eu preciso ser mais crente, para não ser lançado no fogo do inferno, com o ímpio, com o diabo, com Satanás e com seus demônios. Ontem uma pessoa de uma igreja pentecostal de fala espanhola disse para mim assim: você precisa tirar de dentro de você aquilo que você não vê. Eu fiz uma brincadeira com ele, mas depois eu dei a oportunidade e disse: o que você diz que tem dentro de mim? Falou: não, muitos demônios. Eu virei para ele: você está repreendido no nome de Jesus. Você vai a alguma igreja? Sim, eu vou à igreja pentecostal. Falei: então fala para o teu pastor para te ensinar a palavra de Deus. Fala para o teu pastor para te ensinar como passar a palavra de Deus, como viver a palavra de Deus, porque você não sabe nem com quem você está falando. Por isso eu te repreendo no nome de Jesus. Eu sou um pastor evangélico e eu não tenho demônios dentro de mim. Eu saio todas as manhãs cheio da presença de Deus da minha casa, porque eu busco pelas madrugadas a presença do meu Deus. Então ele começou a ficar: aleluia, glória a Deus, como um falso crente, um crente inculto, porque os pastores não ensinam, não estão ensinando a verdade da palavra de Deus, não estão ensinando os seus membros a se santificarem, a ler a Bíblia cada dia mais e aprender da Bíblia, porque a Bíblia diz: tenhais nela conhecimento e garantia da vida eterna. Quem te garante é o poder do nome de Jesus, é o que ele fez por você, e não o que esses pastorzinhos estão falando por aí e fazendo piadinhas. Paulo falou em Tito que eles são gananciosos, que precisam calar a boca deles, porque eles são mercenários e têm levado muitos ao engano por torpe ganância. Está em Tito capítulo 1, se você vai lá em Tito e lê isso aí no capítulo 1, você vai ver exatamente o que eu estou te falando. Então, no nome de Jesus, deixa Deus operar na tua vida, deixa o Espírito Santo de Deus operar na tua vida, seja cheio do Espírito Santo de Deus, e peça o melhor momento para a igreja do Senhor Jesus na face da terra, que é um grande avivamento, que venha antes da perseguição, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.